Bom, vamos saber mais a respeito deste assunto. Nós estamos aqui com o pré-candidato ao governo pelo PSL, Fábio Servi, que vai explicar por que esse acordo não aconteceu. Pré-candidato, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. O deputado Evaldo Gomes foi claro, a ausência do PROS e do PSL dificultaram o entendimento e fizeram cancelar a coletiva de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Obrigado pelo espaço. O que é que vocês não aceitaram aí nesse acordo? Vamos lá. Realmente nós conversamos ontem até 5 horas da manhã, praticamente, né? Foi um diálogo muito intenso. E tudo é muito intenso nesse período, nessa reta final. A gente veio numa caminhada humilde e com o pé no chão dessa pré-candidatura e das outras que compõem a coligação PSL-PROS desde o ano passado, né? Capitaneado pela Nacional, por Jair Bolsonaro e pelo próprio PROS, no partido que é um partido aliado. O que aconteceu? Nós avançamos no diálogo, mas chega um momento, Elivaldo, Joelson, que uma candidatura ela não pertence mais a uma pessoa. A candidatura passa a ser um projeto e esse projeto passa a ser ter uma curadoria de um grupo. Certo. E por esse trabalho sério que a gente tem feito com muita dificuldade, é preciso deixar claro, né, com muita dificuldade, o PSL é um partido pequeno, um partido que cresceu com a vinda de Jair Bolsonaro, e o PROS não é um partido muito grande também. Tá, então a ideia era que vocês abrissem mão da candidatura majoritária, é isso? A proposta era exatamente essa, né? O senhor muito bem seria mais pré-candidato ao governo? Exatamente. Né? Nós assumiríamos a vaga de senador nessa coligação que estava nascendo com o doutor Pessoa. Um homem de valor, doutor Pessoa, um homem sério, né? uma força política forte e popular. Mas nós acreditamos, nos reunimos hoje, né? Algumas pessoas que não dialogaram anteriormente nesse processo se reuniram e fizeram um apelo, que em nome de toda essa dificuldade que nós estamos passando para fazer uma política séria e independente, em nome de tudo que a gente conseguiu até agora, em nome de um plano de governo que reuniu 32 pessoas, né, que está concluído, um trabalho que foi muito intenso, em nome de 2 pré-candidaturas ao Senado muito sérias também, em nome de uma composição, em nome do apoio que nós temos hoje muito forte da Assembleia de Deus Madureira, dos mais de 1.100 pastores no Estado, em nome da campanha de Jair Bolsonaro no Brasil, que nós nos mantivéssemos na linha de resistência e superássemos todas as dificuldades. Então, o PSL não vai compor, vai continuar encabeçando uma chapa e não vai mais aderir à chapa de doutor Pessoa. Exatamente. Uma decisão de hoje de manhã, então. Num momento de segundo turno, que eu tenho certeza que vai haver o segundo turno, sem sabermos ainda, e trabalhando para que a gente possa estar lá, nós com certeza estaremos juntos. Mas esse recuo não criou nenhuma dificuldade de diálogo posterior? Elivaldo, eu acho que tem algo que precisa ser colocado às claras nessa eleição, né? É preciso ter posicionamentos firmes. O que Bolsonaro nos ensinou nesse momento político do país? Ele está indo, possivelmente, para uma campanha com 8 segundos de televisão. Ele abriu mão de partidos. Ele poderia estar muito maior. Ele abriu mão ou ele foi rejeitado por partidos? Abriu mão. Ele tentou contatos com alguns partidos. Ele abriu mão. Porque quando você tem a popularidade que o Bolsonaro tem hoje, quando você tem a intenção de voto que ele tem hoje, e os partidos estavam dialogando, e a gente sabe como é que funciona o diálogo partidário no país, né? Por exemplo, aqui... Então o vice dele vai sair do próprio PSL mesmo, né? Possivelmente. A gente sabe como é que funciona o diálogo no país. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que saiu recentemente no Antagonista, né? Que o presidenciável, o candidato a presidente Geraldo Alckmin já tinha loteado o governo, um possível governo dele, com os partidos políticos. E nós assumimos um compromisso com o Bolsonaro de fazer o que ele faz nacionalmente. Se é em nome de um projeto, a gente dialoga. Agora, por que esse assunto só, esse projeto, o valor desse projeto só prevaleceu hoje de manhã? Por que até ontem, 5 horas da manhã, havia um entendimento de que seria interessante compor com Ao contrário. Haviam sido feitos outros convites,
né? A gente tinha mantido essa resistência. Foi feita uma avaliação ontem da coligação proporcional. Existe, numa campanha, existe 3 níveis de coligação. Existe a de deputado estadual, existe a de deputado federal, existe a majoritária que engloba governo e que engloba Senado. O que acontece? Essa coligação, a nível eleitoral, é importantíssima, por exemplo, para concorrer à Assembleia Legislativa. Fortalece não só a gente, como fortalece também aos outros partidos que estão lá. Essa coligação é importante a nível federal também, com possíveis, vamos dizer assim, efeitos colaterais para o próprio PSL e para o PROS. Mas no todo era bom. E o que estava pesando era isso, no momento. Quando você reuniu parte dos candidatos, quando você conversou com os pré-candidatos ao Senado, quando a gente dialogou, quando a gente mostrou, a gente percebeu, eu vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Existe uma coisa chamada voto de legenda. Né? O que é o voto de legenda? Na eleição passada, de 2014, Elivaldo, se você tiver uma observação, você vai perceber que cerca de 130 mil pessoas, elas não escolheram o seu deputado estadual e o seu deputado federal com base no nome, na individualidade do candidato. Mas sim, votaram para o partido. Na eleição de 2014. Na eleição de 2014. Na eleição que nós vamos viver esse ano, de 2018, 4 anos depois, com esse posicionamento do Bolsonaro, com todas essas questões envolvidas, é natural que nós tenhamos um voto de legenda muito forte. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele precisa, por essa ausência de apoio partidário, lembrando que 110 deputados federais declararam apoio para ele recentemente, ele precisa de uma bancada federal forte. Então, é natural que as pessoas, elas depositem esse voto de legenda. Isso é muito forte. Então, correr o risco de não eleger um deputado compromissado com o pensamento que nós temos do conservadorismo, da direita, do Estado menor, do liberalismo econômico, da liberdade econômica, e colocar alguém que não tenha posicionamento e que ocupe uma vaga na Câmara Federal e mude de partido ou vote contrário ao projeto de Brasil que nós incorporamos, é perigoso. Então foi a aliança proporcional que fez o PSL desistir do acordo com o PTC. Agora, uma parte das razões. Porque isso gerou também queixa. Você viu, na própria reportagem, você ouviu que o deputado Evaldo estava, não sei se magoado, mas decepcionado com ter recebido não diria uma certeza, mas a intenção, a sinalização do PROS e do PSL, e esse apoio não veio. Eu respeito isso, né? O deputado Evaldo Gomes é um grande articulador político, é um homem sério, sabe conduzir muito bem, tem muito valor ao lado do doutor Pessoa, reconheço, né, essa importância. Ele, ao lado da gente, seria muito importante, por exemplo, na condução ele escolheu estar do lado do doutor Pessoa, que é um homem de valor também. Eu respeito isso. Mas a gente está inaugurando, Joelso, Elivaldo, no Brasil e no Piauí, uma nova maneira de fazer política. Sabe? Uma maneira que às vezes você tem que cortar na carne. Em nome de algo que você acredita, que você defende para a coletividade. Então, assim, não é prioridade para a gente hoje, como cidadão que se predispõe a ingressar nesse processo, não é prioridade para a gente hoje atender aos clamores políticos. Entendi. Nossa prioridade é atender aos clamores da população. Então, por exemplo, vou ser claro aqui, um ponto que a gente defende primordial, a defesa da vida. Nós somos contra o aborto. Nós queremos ter certeza que quem está conosco e possivelmente seja eleito vai defender isso, vai ser contra o aborto também. Nós nos posicionamos em favor do armamento da população. Nós precisamos ter a certeza de que vamos apresentar nomes que defendam isso, porque senão a gente vai ter um problema lá na frente, e não é um problema partidário, é um problema social, é um problema da população. Então você levará para a convenção a chapa Fábio Sérvio, Eliseu Aguiar para o Senado, Antônio José Lira para o Senado e o seu companheiro de chapa que não foi anunciado ainda. Eu anuncio aqui, acabei de anunciar na Rádio Cidade Verde. Vamos lá, então. Anuncio aqui em primeira mão. Muito bem.
candidato, que vai ser oficializado, a vice, é o coronel Carlos Pinho, da Polícia Militar do Estado do Piauí. Presidente da associação. Presidente da associação. Aí eu vou justificar o porquê do coronel Carlos Pinho. Em primeiro lugar, o alinhamento que nós temos de pensamento. Ele esteve conosco desde da primeira semente. Ele vai pelo PROS, desde a primeira semente plantada. Segundo, o pensamento dele em relação à economia, em relação a costumes, em relação à política. Totalmente alinhado com o pensamento de Jair Bolsonaro e com o nosso pensamento. Ele defende o que nós defendemos. Eu tenho certeza, outra coisa, é o coordenador do nosso plano de governo. Ele coordenou agora, junto conosco, 32 pessoas na produção desse plano de governo. Então, nós estamos com muita dificuldade, Elivaldo, eu sempre repito, não é fácil. Não temos recurso partidário. Jair Bolsonaro abriu mão do fundo partidário, porque foi fundo eleitoral, porque foi contra. Nós vamos trabalhar com doação de pessoa física e o autofinanciamento de campanha. Mas eu queria dizer uma coisa, só para finalizar, para terminar. É preciso fazer isso. Sabe, eu estou aqui olhando para uma pessoa que eu admiro muito e gostaria de fazer referência a ele, ao deputado estadual Robert Rios. Foi na Assembleia Legislativa a voz de oposição que evitou, nesse Estado, erros piores do que os que aconteceram. Um homem sério, um homem de valor. E fez um papel importante. Foi a voz da população dentro da Assembleia. Queria muito que o deputado Robert, pelo posicionamento dele, pela conduta da vida dele, pelos valores que ele defende, que eu sei, os costumes, a política, a vida, que ele tivesse do nosso lado, infelizmente não deu, mas só para conduzir. Nós precisamos fazer o correto, e eu pego uma frase que o Robert disse recentemente, na época da eleição. Tudo de errado que acontece num governo, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal, na Câmara Federal, a semente do mal que é plantada, que prejudica a população, acontece no período eleitoral. É nesse período, sabe, que é plantado, que pode ser plantado de melhor, mas que até hoje foi plantado de pior. Tá certo. Então, em nome de eleição, o importante para a gente é a mensagem, é chegar até as pessoas, é colocar o que a gente pensa. Se vai ser conquistado o voto, Joelso, é outra questão. Ninguém quer voto comprado, ninguém quer, ao contrário, nós queremos libertar a população do estado do Piauí do cabresto do voto comprado. E ninguém quer a influência econômica, ninguém quer o uso da máquina. É isso que a gente precisa. Uma eleição limpa, uma eleição leve, uma eleição com homens sérios. Ok. Pré-candidato Fábio Servo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Elcio. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigado.